Olá, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Começando mais um programa Reset. E hoje a gente tem o tema luto e como que o luto interfere nas outras áreas da nossa vida, certo? Vocês sabiam que o luto ele pode interferir na nossa prosperidade financeira, ele pode interferir no nosso relacionamento amoroso, ele pode interferir no nosso relacionamento com os nossos filhos, na saúde, tanto nossa quanto dos nossos filhos. Gente, o luto é algo muito interessante quando ele é prolongado ou nunca finalizado. Porque eu já atendi pessoas que estão num luto há 20, 30 anos, né? Ainda estão nesse processo de luto, tá? E às vezes, gente, o luto, ele é transgeracional. Algo, uma morte muito difícil que aconteceu lá atrás e ainda vai estar agindo aqui nos dias atuais. Por exemplo, eu atendi uma pessoa que ela veio para mim e foi tão interessante porque ela falou, Márcia, eu tenho uma tristeza. Eu posso constelar tristeza? Se tiver só uma única coisa na minha vida que eu gostaria de mudar, é uma tristeza que aparece de vez em quando, né? Uma tristeza quando eu vejo um pôr do sol, uma tristeza quando a noite começa. Às vezes, na hora que eu vou dormir, eu ainda estou sentindo essa tristeza e eu não tenho motivo para ficar triste. A minha vida é boa, a minha casa é boa, eu trabalhei muito, os meus filhos são umas bênçãos, meu marido está aqui, é uma bênção. Então não tem motivo para ter uma tristeza. E quando a gente começou a constelação dela, gente, foi tão interessante, porque a tristeza realmente não era dela. E a tristeza, então, mostrou que ela vinha antes dela. E veio, a gente colocou a mãe, e a tristeza foi para trás da mãe. Colocamos a avó e a tristeza foi para trás da avó. Então veja, às vezes um luto ele vem lá de longe, né? E quando a tristeza queria ainda ir para trás, para trás, para trás, ela falou: Eu sei de onde vem agora essa tristeza. Foi daquelas constelações de 15, 20 minutos, né? E foi muito interessante porque ela falou: Desde pequena eu escuto a história, né, de uma pessoa da minha família que esteve na guerra e ele morreu na guerra. Ele morreu prisioneiro. Ele morreu com fome, com sede. Ele foi um prisioneiro que ficou esquecido. As equipes inimigas saíram daquela região e deixaram os prisioneiros lá, presos, e eles morreram. E ela, desde pequena, escutava essa história dentro da casa dela. Então, veja, as pessoas que estavam vivas naquele momento sentiam aquela falta, tiveram filhos e contaram e passaram essa falta para frente, que tiveram filhos e passaram essa história para frente, e isto acabou virando uma lenda familiar. Então, esses corações, todos os corações que escutam essa história, eles ficam presos naquela masmorra. E dependendo de como é o ambiente, de como são as pessoas em volta, uma pessoa pode entrar em depressão sem saber de onde vem essa tristeza. Então, gente, assim, o luto, ele age como se fosse. Hoje está chovendo aqui, e já tem uns 3 dias que está chovendo muito fino. Então, o luto, ele é como se fosse uma chuva muito fina. Ele fica ali no ar, não tem vento, mas ele molha. Dá a impressão que não vai molhar porque as gotas são tão pequenininhas, mas ele molha. Ele tem sua ação, ele é suave e dá a impressão que ele é parado. Olha a palavra luto, parece que está parado, mas não é. Ele é ativo, ele envolve, ele molha, ele irriga. Uma chuva fina como essa que vocês estão imaginando agora é uma chuva que faz dar enxurrada no chão. 2, 3, 4, 5 dias de uma chuva fina faz
tudo fica úmido. Imagine uma década, 2 décadas, 3 décadas de uma tristeza que envolve a família dessa forma, é lógico que ela vai ter a sua ação, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o luto e a gente vai trabalhar os nossos lutos aqui hoje, tá? Então, eu quero que você se prepare para isso, porque esse é um ambiente que a gente abre aqui, é um ambiente muito carinhoso. É um ambiente onde a gente vai criando confiança e você sente que talvez eu já esteja pronta para olhar para isso. E se hoje não é o dia que você está pronta para olhar para isso, não tem problema. Escute, escute sobre isso e deixe essas palavras agir no seu coração, porque vai chegar um momento aonde você vai conseguir libertar quem você muito amava, um trabalho que você muito amava, algo, uma cidade que você amou estar e teve que se mudar, né? Eu sei muito bem sobre isso, porque eu já morei em 6 estados. Eu já passei por mais de 135 cidades nesse nosso Brasil, né? Então a gente já mudou muito. Não mudei por 135 cidades, mas eu já mudei de lugar, né? Deixei amigos, deixei coisas para trás. E cada uma dessas mudanças provocam lutos dentro da gente. Provocam lutos dentro dos meus filhos, dos nossos filhos, né? Dos amigos que ficaram. E tem outros lutos. Existem lutos dentro da gente que são os lutos das passagens de fase de idade. A gente deixa de ser criança, aí a gente entra na adolescência, vai chegando 19, 20, a gente passa para a adultez. Quando vai terminando a adultez, a gente passa para a senilidade. E às vezes a gente fica enlutado pela passagem do tempo. O nosso coração tem meandros, o nosso coração, é, às vezes ele fica em algum lugar, né? Então o luto ele não é só sobre pessoas que a gente amava que se foram, ok? Mas antes disso, eu quero aqui abrir a oportunidade para responder algumas perguntas, né? Eu tenho recebido perguntas lá no meu WhatsApp, e aí, gente, eu adoro, só que nem sempre eu tenho tempo de responder direto lá. Então, o que que a gente vai fazer? Hoje a gente vai responder as perguntas aqui ao vivo, porque às vezes a pergunta de uma é a pergunta de muitos, né? Então vamos lá. A Josi estava falando comigo um pouquinho antes de vocês entrarem, tá? E a Josi tem duas perguntas muito interessantes que são dos resets anteriores. Josi, você quer falar? Primeiro uma pergunta e eu faço uma resposta. Depois uma outra pergunta e uma resposta, ok? Ok. A primeira pergunta é lá dos antepassados, que você fala que eles não têm que pedir perdão, ou nós também não temos que pedir perdão pelo julgamento, certo? Ok. Mas eu estava perguntando, às vezes se nós queremos pedir perdão para eles do nosso julgamento, porque nós temos essa mania de achar, principalmente quando era criança, que as pessoas fazem as coisas erradas, ou, ai, nossa, eu estou com essa situação por causa do fulano, do Bertano. Você crê que nós podemos pedir perdão aos nossos antepassados? Ou não é necessário? Primeira coisa, Josi, quero te agradecer muito, porque a sua pergunta é muito importante. Ainda bem que você veio hoje. Ainda bem. Essa questão do perdão, gente, ela é dicotômica. Ela se divide em dois, talvez até em três. Mas aqui, a questão da Josi já me mostra duas coisas que estão ali, orbitando em volta dela. A primeira coisa, o que significa a palavra perdoar? Quem perdoa, sente, Josi, se é isso que acontece, tá? Quem tem o poder de perdoar é alguém grande. Então, quando eu digo eu perdoo você,
eu sou maior do que você, porque eu estou te perdoando, eu posso até, eu Uhum. tenho o poder de te perdoar ou não. Então, quando a gente fala, de constelação familiar, a gente muda a palavra e a gente usa o termo sinto muito. Por quê? Porque quem perdoa, em geral, é Deus, né? E quando a gente usa para os nossos relacionamentos amorosos, fraternos, não existe um maior que o outro, né? Vamos imaginar, Josi, que eu e você tivemos uma contenda feia, tá? E você fez comigo uma coisa que não se faz com ninguém. Então agora você passamos o tempo e você vem para mim e fala: Márcia, você me perdoa. Olha onde eu fico. Eu fico aqui com o poder de perdoar ou não, e você fica aqui, porque você fica como necessitada de uma autorização. Essa autorização, ela pode significar voltamos a ser amigas, ou eu errei e agora eu preciso pedir para você um perdão. Então você vê que fica um desnível. E os seres humanos, entre os seres humanos, nós não temos desnível. Não temos desnível. Frente Nem entre pais e filhos? a Nem entre pais e filhos? boa, boa. Espera, aí vai para uma segunda parte. É a sua segunda pergunta essa. Nós não precisamos pedir perdão, mas a gente vai usar o termo sinto muito. Sinto muito, no lugar de perdão. Por que, Márcia, sinto muito? Porque, gente, da mesma forma que aqui na minha metáfora, a Josi errou feio comigo um dia, eu também posso errar feio com ela uma outra vez. Sim ou não? Será que eu nunca erro com ninguém? Será que eu nunca fico brava com ninguém? Eu nunca me perco a cabeça com ninguém? Todos nós perdemos a cabeça. Então, a gente prefere usar o termo sinto muito. Agora, vamos falar Ok. sobre os antepassados. Devemos nós pedir perdão para os nossos antepassados, todos os que ficaram lá para trás? Por qual motivo a gente deveria dizer para eles sinto muito? Essa é a primeira pergunta, não precisa responder. Por qual motivo? Qual o erro que nós podemos ter feito que faria com que a gente dissesse para eles sinto muito? Será que o erro maior seria a gente se achar melhor que eles ou maior que eles? Porque é algo muito comum nos dias atuais, José, é assim, ó. E aí eu vou falar de mim, da minha vida, tá? Eu fiz faculdade. Os meus pais eram semi-analfabetos. Então veja que erro que eu posso cair, porque eu tive a oportunidade de fazer faculdade e ter toda a experiência de 5 anos dentro de uma instituição de ensino como, né, como uma universidade federal. Eu posso achar que eu sei mais do que os meus pais. Então você vê que eu fico alta e os meus pais, eles quase não liam, eles só escreviam o nome deles. Então, esse é o maior erro dos mais novos. Achar que sabem mais, achar que podem decidir, achar que, meu, meus pais não fizeram nem faculdade, não chegaram nem aí para a escola. Olha onde eu estou. Então, quando a gente se engrandece, quando os mais novos se engrandecem, eles saem do seu lugar de potência, né? Então, aí, nesse caso, sim, a Márcia fala: Uau, eu preciso dizer sinto muito para minha mãe, porque a minha mãe, no fundo, sendo semi-analfabeta, ela ia com R$ 50 no supermercado e ela voltava com 3 sacolas de coisas e fazia uma comidinha super gostosa. E eu, se eu for com R$ 50 no supermercado, eu trago duas, três coisas. Então, nem administrar o meu dinheiro eu sei, apesar de ter feito uma universidade. Entende? Então, a sabedoria, será que só porque eu fiz uma faculdade eu tenho sabedoria ou eu só acumulei um tipo de conhecimento? Então, quando eu me engrandeço perante os meus pais,
Porque eles moraram em casa de madeira e eu tenho uma linda casa em algum lugar. Você vê, quando eu me engrandeço, eu posso então ir no meu coração, fazer essa consulta interna e perguntar para mim mesma: estou realmente certa? E aí eu olho para eles e digo: meu Deus, como vocês eram sábios. E eu sinto muito porque eu achei que eu sabia alguma coisa. Eles sabem mais. Os nossos antepassados, os nossos pais, avós, eles abrem caminho para a gente passar. A gente não precisa pedir perdão para eles, a gente não precisa dizer sinto muito para eles se a gente passar com humildade e agradecimento. A primeira e a principal coisa é agradecimento. Gentileza com as dificuldades que eles passaram lá atrás. Agora vamos dizer, e agora já é a tua segunda pergunta, e em relação a pais e filhos. E em relação a pais e filhos. O Bert Hellinger, ele fala assim que mesmo se um homem e uma mulher se encontrarem por uma noite, tiverem um relacionamento sexual, conceberem uma criança, ele vai embora, porque eles só ficaram uma noite juntos. Ela fica grávida. Quando ela tem esse bebê, ela pega esse neném e fala: eu vou dar ele em adoção, porque eu não sei o que fazer com essa criança. E ela dá esse bebê em adoção. Mesmo assim, esse bebê, quando ele se der por gente, se conhecer por gente, ele assim é tudo com tudo que aconteceu, ele ainda deve agradecimento para essa mamãe e para esse papai. Mas Márcia, ele foi abandonado, ele foi dado. O pai dele nem conheceu ele. Não importa. O que os pais dão é algo muito grande. A oportunidade de estar vivo, a oportunidade de estar tendo essa experiência aqui na Terra. E essa experiência, ela tem um preço muito grande para os pais. Então, o Bert fala: mesmo que essa criança tenha sido abandonada pelo pai e dada pela mãe, ainda assim ela deve agradecimento aos pais. E os pais não devem mais nada aos filhos, mas mesmo assim, eles cuidam dos filhos, a maioria absoluta dos pais no mundo inteiro, e você também, Josi. Você cuidou dos seus filhos por longos anos, noites e noites cuidando febres, dias e noites lavando roupinha, fazendo comidinha, cuidando da saúde, cuidando das vacinas. Os pais se dão aos filhos muito mais do que os filhos precisam. Então, os pais não precisam pedir perdão aos filhos e nem precisam achar que fizeram algo errado. Se os filhos tiverem a maturidade de olhar para a oportunidade de estar vivos, eles vão agradecer. Agora, tem um texto, eu tenho um texto, gente, eu tenho um blog, né? Aliás, eu não tenho um blog. Eu escrevo para um blog de um padre, né, lá em Guarapuava, no Paraná. E eu fiz um texto para ele que se chama A Porta, né? Eu falei para vocês desse texto lá no primeiro reset. Eu vou falar para vocês de novo com essa mesinha aqui, para a Josi entender por que que os pais não devem pedir perdão, nem sinto muito aos filhos. Eles já deram tudo. Vamos imaginar que essa de azul aqui é a minha mãe. E esse aqui é o meu papai. E essa aqui sou eu. Se a gente parar nesse momento e fizer um exercício de lembrar quantas imagens felizes da nossa mãe que nós temos, a gente não consegue lembrar de 10 coisas, de 10 imagens felizes. E a nossa mãe passou anos, anos e anos
cuidando da gente, dando banho, cuidando vacina, levando no médico, ajeitando roupa, pensando no nosso futuro, juntando dinheiro para nós. E ainda assim o filho não guarda 10 boas lembranças dos pais. Isso não acontece só com você. Tô vendo vocês fazerem assim com a cabeça. Sim, para você mesmo e pensa com a minha mãe, quais são as lembranças felizes que eu tenho dela. Então, os filhos são ingratos por natureza e eles vão reclamar. Se os pais fazem bem feito, eles vão achar algo que não está bom. Se os pais fazem errado, eles vão achar algo que não está bom. E aqui a gente chega na terceira dicotomia da pergunta da Josi: auto-perdão. Auto-perdão. A Josi precisa se auto-perdoar pelos erros que ela cometeu com os filhos dela. Você não precisa falar, minha filha me perdoa, meu filho me perdoa. Você pode dizer um dia, você pode dizer um dia para eles, a mamãe errou muito, como todas as mamães no mundo inteiro. Mesmo assim, mesmo assim, uma mamãe que errou muito com os filhos, ela poderia ter abortado esse filho antes que ele crescesse na barriga dela, mas não. Ela decidiu que ela ia manter essa vida. Então, nós, mães, erramos muito. Eu, como mãe, eu erro com os meus filhos. Eu, como mãe, erro com os meus filhos. Aí eu tenho que voltar lá atrás e chamar eles para conversar. Meu filho, mamãe estava muito nervosa. Minha filha, mamãe estava enganada. E todas as mamães fazem isso. E um dia você vai ter filhos. E você também vai ter dias que você está nervosa, dias que você vai estar enganada. Então segue a vida assim mesmo. Não é necessário pedir perdão. Não é necessário dizer eu sinto muito. Porque você já deu o essencial. A oportunidade de estar vivo, de estar aqui encarnado, é uma coisa muito especial. E aí, Josi, essa aqui é a vida, ó. Um diamante. Um grande diamante é a nossa vida, ok? Esse aqui é um grande diamante. E eu gosto, gente, de contar a história desse diamante. Deixa eu ver se o meu outro diamante está aqui. Porque me aconteceu que a minha neném era pequena. Eu tenho vários diamantes, tá, gente? Ó, a vida para mim ela é muito valiosa. Eu tenho vários diamantes. E aí, espera aí que eu tô procurando, gente. Aqui é tudo no ao vivo. No ao vivo e eu tenho uma neném que mexe nos meus bonequinhos. Então, espera que eu estou procurando uma vida aqui, um símbolo de vida. E estou derrubando as vidas. Vida que é abundante, gente. Ó, caiu uma ali, pelo chão. Bom, vou só contar para vocês, então. Não achei o outro para provar o que eu vou falar agora para vocês. Vocês estão vendo que esta pedra é uma pedra de vidro, né? E ela tá lascada aqui desse lado. Vocês estão vendo aqui, ó, que ela tá quebrada? Ela tá quebrada. Eu tenho uma neném em casa. E como ela vê esses bonecos aqui, ela acha que isso é um quarto de brinquedos. Que a mamãe vive dentro de um quarto de brinquedos. Então ela fala: Mamãe, posso montar aqui, né? Traz as bonequinhas, traz as coisas dela e vem pra cá. E ela fica aqui dentro comigo. E ela pegou essa pedra. Essa pedra era novinha. E ela deixou cair no chão. Assim, de uma distancinha assim, bem pequena. E a pedra lascou deste lado. Era um diamante e o diamante ficou lascado, né? E aí eu falei: não, essa é a vida. A vida agora está quebrada. Eu não posso trabalhar mais com essa pedra. Fui na loja, comprei outro diamante. Eis que eu cheguei com a sacola, coloquei na mesa. Ela abriu a sacola, curiosa como toda criança, pegou assim: Nossa, você tem outra! E caiu da mão dela.
e quebrou no mesmo lugar. No mesmo lugar. E eu fiquei olhando aquilo e achei incrível, porque aquilo, na verdade, era uma lição para mim. Era uma lição para mim. Eu acho que eu tô vendo essa pedra bem na minha frente. Espera um pouquinho que eu vou tentar pegar ela. Espera aí. Acho que ela tá bem aqui, ó. Ah, minha bebezica. Não tá. Bah. Isso eu queria mostrar para vocês, porque essa história, gente, eu adoro. Eu já até gravei ela. Olha, tem tantas vidas aqui, mas essa vida quebrada não está aqui por enquanto. Tá bom. Deve estar lá no meu consultório. Então vejam, olha, eu peguei a pedra do chão e a pedra lascou exatamente da mesma forma, exatamente no mesmo lugar. E eu fiquei observando como são os fenômenos. Isso é um fenômeno. Era a a espiritualidade me mostrando que a vida, gente, ela é bonita, a vida é brilhante, a vida é multifacetada, mas a vida não é perfeita. Ela quebra um pedacinho do lado de vez em quando. Às vezes ela trinca, mas assim, ainda assim, ela continua linda. Por essa pedra ter perdido esse pedacinho aqui, você acha que ela perdeu toda a beleza dela? Então, quando a gente erra com os nossos filhos, ainda assim, a nossa vida e a vida deles vai ser linda. A vida não é perfeita, mas mesmo estando um pouco lascada de um lado, ela ainda vai ser maravilhosa. Fica com isso. Então, todos os erros que você pode ter errado com os seus filhos, quando você me traz essa pergunta, eu já mais ou menos vou para este lugar, né? De mãe também, que talvez tenha errado com seus filhos. A vida é maravilhosa e vai continuar sendo. Agora, o que você precisa aqui é perdoar-se a si mesma. Aí sim eu acho que você pode usar a palavra perdoar. Eu não sou perfeita, minha mãe não era perfeita, minha mãe errou comigo, mas a minha mãe me deu um grande presente. Eu vou devolver a vida para ela, não vou querer mais a vida ou algo assim? Não, eu tenho que baixar a cabeça e dizer: ok, mamãe, em algum momento eu achei que você era uma super-heroína. Toda criança acha que a sua mãe é uma super-heroína. Mas as mamães não são. As nossas mamães, a sua mamãe, ela é igual a todas as mamães do mundo. Errou e acertou, fez coisas boas e ruins, fez más escolhas. E aí a gente precisa, Josi, entrar em permissão com a gente mesmo. Porque quando a gente olha para os nossos pais e vê que eles são pessoas comuns e não são super-heróis, o papai não é super-herói, a mamãe não é super-heroína, a gente pode descansar na normalidade. Descansar na normalidade é uma coisa deliciosa. É leve, porque aqui eu posso errar também. E aí eu posso colocar a mão no coração assim e dizer: eu também errei com os meus filhos. E agora eu entendo a minha mãe. Agora eu entendo a minha mãe. Mamãe, você pode descansar em paz, porque eu entendi os teus erros e eu cometo os mesmos erros ou erros muito semelhantes. Nós somos pessoas normais, como pessoas normais no mundo inteiro. E aí chegar para os filhos e dizer para os filhos: olha, eu estava equivocada. Olha, eu mudei de ideia. Gente, a coisa mais linda é poder mudar de ideia. Eu mudei de ideia, eu mudei.
Hoje eu comentava isso, eu tenho uma menina de 19 anos e uma de 6, e tenho um molequinho de 16. E com a minha menina de 19, eu estava comentando, né? Ela falou, nossa, mas a fulana ah, fez uma crítica, né? A uma amiga minha. A fulana é chata, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas de vez em quando ela é legal. Aí eu falei, olha, eu, por ser terapeuta, professora de desenvolvimento humano, eu costumo dar sempre duas, três chances, quatro, cinco chances para as pessoas, porque eu sei que as pessoas mudam. Talvez essa minha amiga tenha mudado com você da próxima vez que você vê ela. E ela ficou me olhando assim e falou: seria bom se a gente pudesse mudar. Eu falei: a gente pode mudar. Você pode estar acreditando em algo agora com 19 anos, que com 25 você vai estar acreditando em outra coisa. Então a gente precisa entrar em permissão e deixar a gente mudar de ideia. Se auto-perdoar. Eu errei um monte. Eu errei um monte nesse caminho para chegar até aqui. Sim, não tem um manual para nós, não existe. É aprendendo a trancos e barrancos. E aí a gente paga o preço. O preço que a gente paga, Josi, é o preço da comunicação. Estar num ambiente familiar é o maior preço que a gente paga. Porque a gente precisa, a constelação é a ciência das relações. É a ciência das relações. Então, eu errei com algum filho meu. Eu errei com algum filho meu. Vamos fazer assim, ó. Então, eu tenho aqui, ó, já tenho um fio invisível com este filho só por ele ser meu filho, tá? Mas aí eu errei com ele. Por que que eu errei com ele? Porque eu tava brava com o papai nesse dia. Não sei, eu tava cansada, eu tava pé da vida com o mundo. Então, veja, nós estamos assim, ó, ligados aos demais por fios invisíveis. São fios invisíveis. Aí, se eu sei que esse fio invisível ele ficou tenso demais, eu observei que eu causei algo que este fio causou tensão, afastou o meu filho de mim, ou eu me afastei dos meus filhos. Então, agora eu tenho que olhar para esse fio com carinho e ir até essa pessoa e puxar assunto e me vulnerabilizar. É tão difícil quando a gente errou com alguém ir lá e falar eu estava errada. Humildade. E aí você dá para o outro a chance dele estar bravo com você. Ou aquela pessoa virar para você e falar assim: aonde que você errou comigo? Eu nem lembro o que que aconteceu, por que que a gente se afastou. Eu não sei por que que você foi embora, por que que você não me ligou mais, por que que você não falou mais comigo? Você simplesmente sumiu. E às vezes no coração de uma pessoa, no coração de uma pessoa, ela acha que ela fez algo errado. E no coração da outra, ela não sabe o que que é que deu, o que que deu. Então pode ser que é só uma falta de se perdoar e se comunicar, abrir de volta caminhos de comunicação, caminhos de reconciliação com as pessoas que a gente ama, ok? E aí, quando eu falo para vocês que olha, esses fios invisíveis derrubam os filhos, tá, gente? Então, os pais precisam sim se vulnerabilizar em relação aos filhos e dizer para eles: eu estava errada, eu estava errada, né? Digam, se vocês acham que vocês mudaram de ideia, ou se vocês acham que erraram, digam aos filhos. Os pais são a porta por onde a gente passa para a vida. Um dia a gente pediu para Deus, a gente falou, a gente estava lá no céu dos bebês. A minha mãe falava que existe um céu dos bebês, um céu cheinho de bebês.
Já pensou, gente, coisa mais linda que deve ser isso? A minha mãe amava bebês, né? Então ela falava, minha filha, lá no céu dos bebês, você estava no céu dos bebês antes de você nascer, bem antes, e você um dia chegou para Deus e falou, Senhor, eu quero ir lá embaixo, quero morar lá embaixo. E aí Deus falou, então tá, então escolhe duas pessoas. Essas pessoas vão ser os seus pais. E diz a lenda que você está lá em cima, que você está lá em cima. Ai, e diz a lenda que você está lá em cima, e aí, meu amor, você começa a descer, porque você escolheu uma porta. Os nossos pais são uma porta para gente. E quando a gente passa por esta porta, a gente está, então, aqui embaixo. Se os pais são uma porta, para onde a gente está indo? Quando você vai na casa de alguém, você fica parado na porta? Você não fica parado na porta. Quando você vai na casa de alguém, você ou entra, ou dá o recado e volta. Não é verdade? Então, quando a gente nasce nessa terra, às vezes a gente fica parado aqui na porta, ó. Ah, e essa porta, esse lado aqui da porta. Imagina, gente, aqui, ó, um lado da porta aqui e um lado aqui, tá? É uma portinha que Deus abriu para você nascer. E aí você fica aqui desse lado da porta, porque esse lado é maravilhoso, ou porque esse lado errou comigo, ele não devia ter errado, fica aqui na queixa. Do outro lado, a pessoa também pode ficar. Deus não quer que você fique na porta, ele quer que você siga. Olha o que acontece quando você fica na porta. Você some. Você some quando você fica na porta. Você some. A tua vida está aqui, as coisas lindas da vida estão aqui e você está aqui. Você está vendo como você some? Então, os nossos filhos, eles precisam nascer de nós e ir para a vida. Eles nascem de nós e vão para a vida. Os pais precisam deixar os filhos se afastarem. Essa é a lei da natureza. Essa é a lei da natureza. E é uma lei doída, tá? É uma lei doída. Porque a gente só atira os filhos, não é verdade? Mas vamos lá, gente. Então, os pais são uma porta mágica e a gente precisa seguir a vida. A gente segue a vida em relação aos nossos pais e os filhos seguem a vida em relação a nós, ok? A gente não precisa pedir perdão para eles porque a gente já teve aqui um grande, já deu um grande presente para eles, ok? Eu quero ouvir agora. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu quero ouvir agora. Eu quero saber se a Regiane quer fazer a pergunta dela. Quer fazer sua pergunta, Regiane? Ou você quer que eu escute aqui os áudios que você mandou para mim e faça e traga as tuas perguntas aqui pro ao vivo? Me fala. É melhor ouvir os áudios mesmo, que eu acho que tá mais explicadinho. Você já até esqueceu, né? Qual que é É, a pergunta? não, até lembro, mas ali já tá mais detalhado, né? É. Gente, então assim, ó, a primeira pergunta que a Regiane mandou era sobre o pai. Foi lá no primeiro reset, eu não esqueci, tá, Regiane? A tua primeira pergunta. Eu falei, eu vou responder ao vivo. Ainda bem que você veio. Meus amores, como que acontece quando um pai deixa a criança? Por que que um pai deixa o filho? Por que que um pai não quer ter um filho? Todas as vezes os pais precisam querer ter os filhos? Todas as vezes os pais estão prontos e se preparam meses antes da gravidez começar? Não. E às vezes um casal se forma, ela vem aqui, ela estava lá com a sua mamãe e com o seu papai, numa família perfeita, cheia de irmãos, essa mamãe ama esse papai, eles se dão bem.
E aí ela se casa com um príncipe encantado. E na família do príncipe encantado, antes de conhecer ela, ele teve más experiências. Talvez ele tenha sido um filho mais velho, que viu a mãe ter muito trabalho com um filho mais novo. E quando uma mãe está tendo muito trabalho com uma criança e tem um filho maior, em geral, essa mãe, ela fala coisas que o filho guarda no coração. E então, no alto da maturidade dessa criança, 5, 6, 7 anos, ouvindo a mãe dizer: esse menino me dá trabalho, eu tenho que acordar muitas vezes à noite para cuidar. Meu Deus, eu nunca gostaria de ter tido um filho. Vai saber o que este marido ouviu antes de chegar na vida dessa mãe. Um belo de um dia, está lá, ele se afasta do seu sistema familiar, porque a gente cresce, né? A gente cresce e dá uma leve afastadinha assim, ó. E aí, gente, eles se encontram, o marido e a mulher. Quando eles se encontram, a impressão que dá é que a vida vai ser assim. Só eles, um casalzinho. E às vezes acontece então dela engravidar. Quando ela engravida, ele leva um susto e ele fala: "Não, porque eu vi a minha mãe tendo muito trabalho aqui atrás, praguejando, 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 e talvez eu tenha feito um contrato inconsciente de que eu nunca terei um filho, ou eu nunca vou dar trabalho desse jeito." E ele, então, de repente, se vê de frente à oportunidade de ter um filho. O que que ele vai dizer? Ah, que lindo, que ótimo, vamos ter um filho? Não. Ele vai dizer não. De acordo, eu não sei, Regiane, como são as experiências no seu caso, mas de acordo com as experiências que este homem viveu antes de você vir na vida dele, ou talvez até com a avó, porque sim, às vezes até as avós contam coisas difíceis para as crianças, pode ser que ele tenha falado: eu não posso ter um filho. Eu não sou bom o suficiente para ter um filho. Ela, não sabendo o que aconteceu no passado dele, ela diz o quê? Ah, ok, ele não quer ter um filho porque ele não me quer. Pode ser que não tenha nada a ver com isso. Mas, quando uma mulher faz um aborto, ela mata a criança e o marido. E quando um homem pede para fazer um aborto, ele está dizendo: eu mato você e mato a tua criança. É na alma que isso acontece. Então é muito normal quando um homem pedir para uma mulher fazer um aborto, o desejo sexual dela mina, acaba em relação a ele. É sobre a prosperidade. Você assistiu o último reset sobre saúde? Naquele reset eu falo sobre abortos provocados. Existe uma fonte, é a fonte lá do céu dos bebês, né? A fonte divina. Tá aqui, os bebês estão todos aqui. Prosperidade, principalmente para a vida, é ter filhos, é passar a vida adiante. Então veja, você está lá no céu dos bebês e quer ir para a terra. Você é o fruto principal das árvores de Deus. E aí, quando você chega aqui, esse aqui fala: não quero essa prosperidade. Não quero essa prosperidade. Muito provavelmente, ele vai ter problemas com dinheiro. Ou tem muito e não sabe o que fazer com tudo isso, ou vai ficar labutando em relação a ter dinheiro, a conseguir dinheiro, a pagar dívidas, a fazer empréstimos, a fazer más escolhas financeiras, porque ele cortou a prosperidade, quis acontecer para ele e ele não teve maturidade para olhar amplamente. Quando a gente fala visão
sistêmica. A gente está olhando os sistemas naturais. Como que eu posso plantar um caroço de abacate e dizer para o caroço assim, ó, você vai crescer, você vai se tornar uma linda árvore, mas você não vai dar nenhum abacate, porque eu não quero que você suje aqui a minha horta e nem suje o meu jardim. Não existe isso. O abacate vai crescer, vai dar 300. Um caroço vai dar mais de 300 frutas. Se a gente não conseguir comer, isso vai cair no chão e vai sujar o meu jardim. E eu vou ter que limpar. É a prosperidade da vida acontecendo no meu jardim, na minha horta. Nós somos as árvores. E a gente pode ter quantos filhos? Quantos filhos uma mulher poderia ter durante a vida fértil dela se não existisse métodos anticoncepcionais? 15, 20 filhos? Sim. Só que aí você corta a tua prosperidade. É por isso, gente, é por isso que eu falei para vocês que eu venho observando pessoas que pediram para fazer abortos ou que fizeram abortos. Essas pessoas, elas têm um corte na prosperidade. Como que reconecta isso, Márcia? Como que essa barreira, essa porta que eu coloquei para mim mesma? Você precisa se reconectar com essa fonte, com esse céu dos bebês. Você precisa se reconectar com essa fonte, porque essa fonte ela manda tudo. Ela não manda só bebês. Dinheiro é energia para a vida. Dinheiro é energia para a gente criar a filharada que a gente tem. Dinheiro é energia para a gente criar os sonhos que a gente tem quando a gente entra na menopausa. Por que que o dinheiro não fica na sua vida? Porque você não aguenta a energia de vida. É vida demais. Então você pega esse dinheiro e precisa entregar para os outros. Por isso está sempre sem dinheiro. Porque dinheiro é vida, e vida demais, às vezes a pessoa não suporta, principalmente quando ela está com o pé na zona de morte do sistema familiar. Então veja, quando você diz, a minha filha tem hoje um problema, ela é insegura, é lógico que a tua filha vai ter um problema. Imagina, ela estava dentro de você, dentro de você. E você, sim, é muito forte. É muito forte. Por isso esse programa se chama Reset, atualização, mudança de mentalidade. O que talvez a Regiane pensava do marido dela, hoje, a partir de hoje, ela vai ver muito diferente. O que ela pensava que ela fez de bom para a filha, talvez hoje ela pense muito diferente. Porque aqui eu sei o que está acontecendo no coração de vocês. E também no coração de quem está assistindo gravado. A Regiane é a mulher mais boa do mundo. A Regiane salvou a filha dela porque ela decidiu: eu não vou abortar. E ele, meu Deus, excluiremos esta pessoa que pediu para fazer aborto. Não é assim? Nós vamos sempre nos ligar às vítimas, ok? Prosperidade financeira, me escuta. Prosperidade financeira vai estar na mão dos mais firmes, dos que falam menos, dos que têm menos tempo para explicar as coisas. Você pode ver, se você tiver um tio rico e um tio pobre, quem que você vai amar mais, que você vai lembrar mais? O tio pobre, porque ele tinha tempo, não precisava trabalhar tanto, não precisava se dedicar tanto, então ele tinha tempo lá para brincar, para fazer, contar conversas, né? O tio rico não, ele estava sempre preocupado, sempre preocupado, sempre preocupado. E a gente vai se ligar a quem? Aos mais pobres. A gente se liga às vítimas. É natural isso, tá, gente? Só que agora que é consciente, vamos colocar uma posição de adulto aqui. A Regiane, quando ela decide, eu vou, eu vou ter essa criança com você ou sem você, você acha que o corpo dela, e agora vamos falar do corpo físico. Vocês viram que eu disse para vocês que um dia você pediu para ter um corpo físico, tá? Quando a Regiane tem esse feto dentro da barriga, os nossos bebês,
ou nós, quando estávamos na barriga da nossa mamãe, a gente estava em íntima conexão com a mamãe. Tão íntima que a gente troca fluidos vitais com a nossa mãe. A gente troca nutrientes no sangue. A urina do bebê, gente, a urina fica ali no líquido amniótico, mas a, os, como que eu posso dizer para vocês, as toxinas que o rim do bebê libera, vai para o sangue da mãe, passa pelo rim da mãe e sai na urina da mãe. Porque aquele líquido amniótico, ele não pode ser sujo nem intoxicado. Olha a sabedoria da natureza. Então, a filhinha que ia ser abortada estava dentro da mãe. E o corpo da mãe estava tenso, estava nervoso, estava com problemas aqui fora. Essa mamãe aqui, Regiane, um dia, disse para ela mesma: quem vai cuidar de mim? Meu Deus, eu vou ter uma filha sozinha. Meu Deus, ele me pediu isso. Ele me pediu para abandonar essa criança, para eu matar essa criança. Então, esse corpo, ele fica um corpo tenso durante toda a gestação. E o corpo, vocês Mas, sabem? Quer falar, então, Rosângela? quero. Eu li, eu não estou achando a página, no Reconhecimento das Ordens do Amor, eu acho que foi nesse livro, em que Berger cita que quando um casal, um deles não quer ter filho, e isso não foi combinado, o relacionamento está no fim. O que você acha disso? Fala de novo. Fala de novo, porque eu acho que é bem o caso. Quando um dos dois, do casal, não quer ter o filho, não quer passar a vida adiante, e não foi previamente falado, o relacionamento está no fim. Sim, quando se E provoca aí não vai existir vínculos. e quando se provoca abortos, também o relacionamento está no fim. Está no fim. Agora eu vou, Regiane, eu quero que você respire fundo agora, porque eu vou um pouco mais longe. Antes, tá? Isso que você me falou, a minha filha é insegura. O teu corpo era um corpo inseguro e isto foi plasmado nas células da sua filha. Insegurança. Por diversos motivos. Tá? Então veja que não é só culpa dele, porque às vezes pode ser que um casal que decide nós vamos ficar junto e nós vamos lutar junto, a gente vai fazer de tudo para ter essa criança ou todas as crianças que Deus mandar, que essa era a crença dentro da minha casa. A minha mãe teve 15 crianças, 15 gestações. O meu pai teve 18, porque ele teve duas ou três ou quatro esposas por aí. Então, a minha mãe tinha a crença de que se recebe todos os filhos que Deus mandar, tá? Esse casal, que era minha mãe e o meu pai, e agora essa bonequinha de vermelho sou eu, eles diziam para eles: o que que a gente vai fazer com mais um? Eles eram pobres, eles eram do interior, eles tinham que plantar para poder colher. E se essa colheita não vingar? E se essa chuva não vier? Então é um casal que ficou junto, mas mesmo assim, no corpo de quem está dentro dessa mamãe, é plasmado a insegurança. Porque o que está acontecendo fora está acontecendo dentro. Só que é químico. Dentro é mensagem química. Então, se essa mamãe é uma mulher, vamos agora mudar de hipótese. Esta mamãe é uma mulher, como aconteceu outro dia aqui na minha cidade. Eu estava levando a minha filha na universidade. E aí ela falou: mamãe, primeiro eu preciso passar na casa de não sei quem, depois eu vou para a universidade. E nisso a gente passou por um viaduto, que tinha vários moradores de rua embaixo do viaduto.
E estava um dia frio, um dia chuvoso, um dia feio. Sabe aquele dia que parece que nunca vai acabar? E a gente passou e a minha filha falou: Mamãe, tem uma grávida. Olha o tamanho da barriga daquela mulher embaixo daquele viaduto. Você acha que aquela grávida embaixo do viaduto está plasmando o que no corpinho da criança? Alegria, segurança, esperança na vida. Você acha que ela está se alimentando bem? Ou será que ela está se entorpecendo com tóxicos? Será que ela consegue dormir bem? Ela está dormindo em cima de jornal. O que você acha, Regiane, que se plasma no corpo de um ser humano enquanto ele está dentro do corpo de outro ser humano? É a realidade externa que vai para dentro. Então você não é culpada pela sua filha se sentir insegura. Não diga que o teu marido é culpado pela tua filha se sentir insegura. Existem milhares de pessoas no mundo inteiro que foram plasmados desta forma, que têm no corpo fibromialgia, doenças de pele, que já trazem de memórias intrauterinas. Memórias intrauterinas é um tema que eu não coloquei no Reset edição 1, mas eu estou por colocar no Reset edição 2, porque nós temos memórias uterinas, a gente traz e a gente não sabe o que fazer com elas. Então não pense, é culpa dele que ela se comporta assim. Não é, porque os meus pais ficaram juntos e eu tive muita insegurança na vida. E eu, quando meu esposo vira para mim e fala, nós vamos viajar, eu falo, para que viajar? Eu preciso ficar aqui num lugar seguro, na minha casa, num lugar que é conhecido. Eu sei aonde estão minhas coisas. Eu não posso ir para outro lugar. Esse é um desafio meu. Eu sou uma viajante e eu faço questão de viajar para provar para mim mesmo que o mundo é seguro, que eu tenho um Deus maior que falou: você vai sim encarnar e você vai lá viver todas as belezas desse planeta. Você não vai voltar aqui sem contemplar tudo que é bonito. E aí eu digo: sim, meu bem, eu vou. E eu vou contra a minha vontade, porque eu sei que vai ser bom para mim. Então, veja, eu pego a minha insegurança, que eu recebi dos meus pais, e o meu pai não queria me abortar de jeito nenhum. E o que que eu faço com ele? Com essa insegurança? Caramba, nós vamos ficar juntas e nós vamos fazer algo de bom com isso. Então, mesmo assim, a insegura aqui olha para trás e diz: Mamãe, papai, obrigada, porque vocês não desistiram de me ter, de fazer o meu corpo, mesmo que o meu corpo hoje tenha a insegurança escrita na minha pele. É a tua filha que tem que caminhar agora. E, por ser insegura, o mundo me presenteia com pessoas que me trazem segurança. Então, o mundo, Regiane, vai presentear a sua filha. O mundo vai colocar um tapete vermelho para sua menina, para que ela possa trabalhar essa insegurança. Mas no seu coração de mãe, não tenha dó da tua filha. Quando a mãe tem dó, a mãe segura a filha. A mãe não solta a filha. A mãe não solta a filha. Gente, eu preciso fazer um reset só para mães. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu tenho, agora, olha, eu tô falando aqui com vocês, e sim, eu preciso fazer um reset só para as mães, porque as mães estragam a vida, o futuro dos filhos. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu nem sei quantas horas vai dar esse reset de hoje, mas hoje eu tô que tô. E a pergunta que da Josi foi muito importante, e a pergunta da Regiane é uma pergunta que atinge todo mundo. Eu tenho algumas clientes que eu faço orientação sistêmica para o casal. Vem o casal trabalhar comigo, tá? E aí, o que que acontece? Porque, em geral, quem vem são as mulheres. E aí as mulheres falam, ai, que lindo tudo isso que você está falando, eu vou trazer meu marido.
traz o marido. Você percebeu que eu coloquei papéis de cores diferentes? Perceberam? Pois prestem bem atenção. O marido tem um campo diferente da mulher. São campos de atuação diferentes. As mulheres são diferentes dos homens. Não é excludente, porque às vezes a gente entende a palavra diferente como excludente. Se o outro é diferente de mim, eu preciso afastar o outro. Não é isso. Marido e mulher são altamente complementares para a vida da criança. E aqui, gente, aqui tem uma coisa que a Regiane precisa escutar. Regiane, coloca a tua coluna bem ereta, traz a tua adulta agora, para você entender o que eu estou te falando, tá? E você também que tem problemas com seus filhos, você que acha que o marido é o culpado, coloca a tua coluna bem ereta enquanto você está me escutando, porque agora vai vir uma coisa muito importante. A criança vem de dentro da mamãe. Esse campo, essa bolinha, vocês viram que eu fiz uma bolinha? É uma bolinha, ó. É uma bolinha. Então, quer dizer, tentei fazer uma bolinha, né? Saiu mais ou menos. Então, esse campo, ele não é fino assim, ele não fica embaixo dos nossos pés. Esse campo, ele é redondo, ele é amplo em volta da gente, tá? Então, vocês imaginam uma bolha. Essa aqui é a esfera de influência da mamãe, uma enorme bolha. O bebê, menino ou menina, ele vem de dentro da bolha da mãe e, uau, ganha vida. Essa bolha é aquela bolha que nutre, que dá comidinha, que cuida das febres, que dá remédio. Essa bolha é uma bolha de nutrição, de cuidado e de promoção da vida e prevenção da morte. A função da mãe é prevenir a morte. Agora eu vou pegar uma coisa que está bem aqui atrás do computador, espera só um pouquinho. Hoje eu estou me levantando toda hora, né? Vocês já perceberam, né? Vou mostrar para vocês uma coisa muito simples. A mãe é esse vasinho aqui. Um dia eu peguei uma semente e coloquei aqui dentro desse vaso. E essa planta nasceu. Esse vaso é grande ou é pequeno? É pequeno. Se eu colocar essa planta num vaso maior, a planta vai crescer mais do que isso? Será que essa planta, dentro desse vaso, ela tem como crescer mais do que isso? Vai acompanhando meu raciocínio. E isso é difícil para as mães, tá? Você tá vendo aqui, ó? Isso é difícil para as mães. Eu sei. Eu sei que isso é difícil para as mães. A paz do mundo está no coração das mulheres. Se as mulheres tiverem entendimento, sabedoria e conhecimento, a paz se estabelece no mundo. A paz do mundo está no coração das mulheres, então o oposto também é verdadeiro. A guerra do mundo está no coração das mulheres. A paz do mundo está no coração das mulheres. Se eu tenho uma criança que nasce dentro de um vasinho, um dia, se eu quiser que essa planta fique mais viçosa, que essas folhas fiquem mais coloridas, eu preciso falar para essa planta: eu vou plantar você no chão, ou eu vou plantar você lá no meu jardim. Se eu plantar essa planta lá no meu jardim, em 30 dias, essa planta vai estar mais bonita ou mais feia? Mais bonita. Veja o que vai acontecer. O campo da mãe é o vasinho. Essa planta ela pode viver a vida inteira aqui. Vida inteira. Anos, anos, anos e anos aqui nesse vasinho. Mas o campo do pai é o plantar lá fora. O que é mais fácil para sua filha, Regiane? Ficar dentro do vasinho, protegida. Aqui dentro, ó, não tem inseto que vai comer suas folhas. Aqui dentro não tem sol demais, nem sombra demais.
Aqui dentro, todo dia eu coloco água. Todo dia eu olho para ela, eu limpo as folhas dela para ela não ficar com poeira. Todo dia. Sobrevivência. Mas ela nunca vai atingir o potencial máximo dela, porque ela está na proteção. O campo da mamãe é o campo da proteção. Quando essa criança olha para cá e diz: opa, tem um jardim lá fora, tem um quintal lá fora. Ela está dizendo, sabe o quê? Ela está dizendo, sabe o quê? Ela está dizendo assim, ó, mamãe, me deixa ir para lá. Mamãe, me deixa para lá. Só que antes de ir para cá, o que que a criancinha faz? A filhinha da Regiane, ela olha assim, ó. Mamãe, você me permite? Porque a mamãe manda em tudo, a mamãe sabe tudo, a mamãe decide tudo. Para a criança, ela sempre vai ter que pedir autorização para a mamãe, porque toda a vida a mamãe teve as respostas certas na vida dela, né? Então ela vem para a mamãe, olha para o coração da mãe, ela não fala em palavras, porque ela não tem maturidade. Ela olha para o coração da mãe e fala: mamãe, é seguro eu ir para lá? E a mamãe transmite o quê? Não, não é seguro. Plantinha, não é seguro, eu não vou colocar você no jardim, porque lá no jardim você vai pegar sol. Lá no jardim tem formiga cortadeira que vai cortar suas folhas. Lá no jardim as suas raízes podem crescer demais. Vai que alguém faz um buraco nessa terra e corta suas raízes. Lá no jardim, minha plantinha, pode ser que você sofra muito, porque o clima lá fora é árido, pode ser que eu me esqueça de aguar você, ou que eu não possa aguar você. Então eu vou te manter aqui dentro sob controle, e eu não vou deixar você sofrer. E a plantinha vai viver toda uma vida numa falsa segurança. Por quê? Porque o coração da mãe não acredita que essa parte, que essa terra, esse caminhar pela vida possa ser seguro. Muito provavelmente você tem problema com o seu pai. Muito provavelmente a sua mãe fez a mesma coisa com você. Ela estava lá no círculo dela, ele estava lá no círculo dele, você estava no círculo da sua mamãe, bem pequenininha, você quis passar para cá e a tua mãe falou: não, as mulheres têm que se cuidar, os homens são perigosos. Crença limitante. Homem é perigoso, o homem não é confiável. Veja como os homens fazem com as mulheres. Veja o que os homens fazem com os bebês dentro da barriga das mulheres. Márcia, Cuidado. quando a... Desculpa. Hum. Quando a criança não tem essa referência de pai, não tem o pai presente, não tem como ir, cheirar, ver, sabe? Ela não foi criada com o pai. No caso, os meus filhos, meu primeiro casamento, o pai deles viveu um tempo comigo, 12 anos, e quando os filhos eram pequenos, ele abandonou. Nunca mais ele procurou os filhos. Então, a minha filha, por exemplo, eu acho que ela tem muita insegurança, né? Mas ela não tinha como ir. A referência era meu pai. Ok, ok. O que aconteceu é a mesma coisa. É a mesma coisa. O coração da mãe precisa respeitar os homens, mesmo que esse homem não tenha ficado, mesmo que esse homem tenha abandonado, mesmo que esse homem seja violento. As mulheres
têm a paz no coração ou não. As mulheres põem a paz no mundo ou não. As mulheres precisam de educação sistêmica para liberar os filhos para o mundo. Porque, gente, se a mãe Márcia, tiver, só um minutinho, se a mãe tiver sabedoria, se a mãe tiver sabedoria, ela vai olhar para cá e vai dizer assim: minha filha, o mundo não é fácil. Lá fora, ixi, lá fora tem um monte de coisa. Mas você está livre de mim. Você está livre de mim. Você pode ir. Você pode ter como exemplo um professor na faculdade. Você pode ter como exemplo o seu avô, os seus avós. Você pode ter como exemplo o padre da comunidade, o pastor, mas uma referência masculina a pessoa precisa ter. Agora eu vou ouvir a Regiane, porque a resposta era para ela hoje. Fala, Regiane. Eu fiquei quieta, não falei muito, porque eu queria que você, assim, falasse mesmo, não queria te cortar, né? Nem sabia se podia. Mexeu bastante comigo isso, eu chorei aqui. É, Me deu até um pouco de ânsia, né? E assim, no meu caso aqui, aconteceu isso, dele ter pedido realmente para mim, mas foi uma coisa assim que passou rápido, porque eu não fiz, né? Mesmo assim, ele assumiu, nós casamos, tivemos mais uma filha, mas nós tivemos um relacionamento muito conturbado mesmo, sabe? Eu não sei, eu acho que é aquilo ali. Ele me matou, só que assim, ele sempre disse que me amava, entendeu? Mas eu acho que naquele momento, sem saber, para mim a alma acabou, né? Então acredito que por isso que foi conturbado. É, Foi muito importante você ter falado para mim esse lance, né? De eu deixar ela ir. E talvez isso realmente tenha acontecido comigo, né? Com a minha mãe, porque meu pai estava num outro campo. Ele já era casado, inclusive, né? Meu pai. Então, acho que foi pior ainda, deve ter sido mais complicado ainda. E você trouxe bastante luz para mim. Eu acredito que vai dar uma mexida, alguma coisa vai acontecer, sabe? Dentro do meu campo, eu acredito que tenha sido bom tudo isso. Estou mais calma agora e quero te agradecer muito de coração, porque me abriu bastante e eu acho que diminuiu uma certa raiva que eu sentia disso até hoje, né? De ele ter pedido aquilo, uma certa raiva que eu não sabia, simplesmente eu não sabia de onde vinha. Aquilo que a Rosângela falou, é muito, muito interessante quando ela falou assim: alguns sistemas não, alguns casais não vão ter filhos, ou quando ele não quer ter filho e ela está disposta a ter filhos, e aí acontece uma gestação, esse casal pode terminar. Gente, tem algumas coisas difíceis que aconteceram no passado do nosso parceiro, ou no passado de qualquer uma pessoa, tá? Vamos pensar aqui, qualquer pessoa. Vamos dizer que traumas, perdas, coisas difíceis aconteceram aqui atrás. E tem sistemicamente, isso é destino, algumas pessoas que não vão ter filhos. Não vão, porque simplesmente no coração fica decidido: eu não vou passar isto para ninguém. Então, tem Márcia, casais que vão ser estéreis. Pode falar, posso, Regina. posso falar? Então, na verdade, eu entendi isso perfeitamente. Eu sei que não é meu caso, porque não é que ele não queria ter filhos, sabe?
É que eu acho que a gente era muito jovem e ele ficou com medo, né? E eu sei disso, eu já sabia, mas é que como eu tive a coragem de ter, eu queria que ele tivesse tido essa coragem também lá atrás, entendeu? Mas eu sei que ele queria, não é que ele não queria naquele momento por medo, acho, insegurança, né? Então, eu sei que é o caso diferente ali do que ela falou. Queria só abrir esse parênteses. Isso, exato. Então, alguns casais, gente, não vão ter filhos, tá? Alguns casais não vão ter filhos. Pode acontecer com a mulher, pode acontecer com o homem. O que acontece aqui é há uma quebra, há uma quebra que a pessoa sabe que ela teve um passado, ela sente, na verdade, que ela teve um passado difícil, tá? E quando ela nasce, eu ia usar isso aqui, mas não vou fazer propaganda aqui. Quando ela nasce, acontece o quê? Ela diz assim na alma: eu vou, eu não quero passar nada do que aconteceu lá atrás para frente. Né? Então, esses casais que não têm filhos, não tem nada de errado com eles, tá bom? Tem nada de errado. Eles simplesmente, agora então, para passar a prosperidade para frente, eles podem se ligar a uma causa, se ligar a a ensinar coisas para os outros, a colocar os talentos deles à disposição dos demais. Então, eles vão entrar em serviço com a própria vida. Tá? A prosperidade muitas vezes é: eu tenho filhos e os meus filhos serão prósperos, serão talentosos e vão servir lá no futuro. Agora, tem casais que não vão ter filhos. Não tem problema nenhum, não significa que eles não vão ter prosperidade. Significa que Márcia, eles vão ter muito mais tempo para ter prosperidade se souberem fazer as coisas direitinho e servir, ok? tem Rosana. uma, atendi uma cliente logo no começo que eu me tornei consteladora, né? E ela queria muito ter filho. Bem me recordei disso agora. E ele não queria de jeito nenhum. Ele não aceitava nem adoção, né? Nem uma fertilidade in vitro. Por quê? Ele era autista e ele teve uma família que cuidou muito dele. Então ele conseguiu, apesar do autismo, ele era bem rico, né? Conseguiu produzir, ele tinha fazendas e tal. E ela ficou na mágoa, né? E não sabia o que fazer. Aí, quando eu expliquei para ela mais ou menos isso, o que aconteceu? Ela nunca mais falou comigo, mas não sei se ela entendeu até hoje. Nunca mais falou comigo. Foi horrível para mim, né? Essa experiência. Era isso, só queria compartilhar. Isto que aconteceu com você é a lei do equilíbrio. Você deu demais para ela. Talvez a Regiane nunca mais volte, porque ela falou: Uau, a Márcia me deu demais. Por tão pouco que eu paguei nesse programa, a Márcia me deu demais. Sim, gente, isso aqui é um conhecimento que muda destino. Isso aqui é um conhecimento que, se entra no coração de uma mãe, ela vai liberar essa filha e ali na frente a filha vai sofrer uma decepção, duas, três decepções. E talvez ela fala: Nossa, então quer dizer que eu liberei a minha filha e a minha filha está sofrendo desse jeito. Olha como a Márcia estava errada. Não, a vida não é fácil do portão para fora. Mas existe a bondade divina, existe a sorte sistêmica, existe, gente, existe um tapete vermelho nos esperando. Só que os nossos filhos, eles nunca vão saber o que é isso se o coração da mãe não liberar. O coração da mãe precisa ser um coração sábio, a videira fértil que diz a Bíblia, e confiar no Papai do Céu. Quando eu falo para vocês, gente, que
A mãe e o pai são a porta. A mãe e o pai são a porta. E esse aqui é uma revisão do Reset 1. A mãe e o pai são a porta. A vida tá bem bonita lá. Só que quem que tá aqui atrás? No céu dos bebês? Quem que tá aqui atrás? Deus, em sua infinita grandeza, consciência superior, Criador, coloca o nome que você quiser. Quando a criança está aqui e ela se vira e fica em queixa, o Bert Hellinger fala assim, ó, se há queixa, não há prosperidade. Se a pessoa se queixa de qualquer um dos seus pais, ela não será próspera. Anota isso aí e olha para Mas sua isso é própria. bíblico também. Existem vários versículos bíblicos, inclusive o único mandamento da Bíblia que tem uma mensagem: honrar pai e mãe para que tenha vida longa. E depois, lá nos Provérbios, honrai pai e mãe para que tenham na vida próspera. É bíblico, é de Deus, não é de nós. Josi, querida, a constelação começou com um padre altamente conhecedor da Bíblia. Então ele olhava para aqueles mandamentos e ele olhava para aquelas tribos que nunca ouviu falar em Bíblia, no meio da África. E ele falava, gente, essa gente honra pai e mãe, essa gente honra avô e vó. E nós, que somos primeiro mundo lá na Alemanha, estamos lá labutando e estamos em guerra, estamos matando uns aos outros. E essa gente aqui que nunca ouviu falar em igreja, nunca ouviu falar em Jesus, eles são prósperos, eles são longevos, eles são felizes. O que que eles fazem? E aí ele escreveu as 3 leis do amor. Eles estão em ordem, cada um respeita o seu lugar de potência, eles seguem para a vida, eles não se queixam dos que vieram antes, foi como foi. Quando tiver queixa, não tem prosperidade. Anota isso, gente. Se tem queixa, Mas, não se, tem se prosperidade. Deus deixou essa mensagem para que passasse para nós por escrito, é para que nós prestasse atenção nesse mandamento que existe uma conexão especial com a vida e Deus e nós. Não é verdade? Tem que ler que não é só um, não é dois provérbios, é vários provérbios conectados com a prosperidade, pai e mãe, pai e mãe, pai e mãe. É o tempo inteiro você vê isso na Bíblia. Só que a gente não atenta para isso. A gente está com a cabeça no mundo da lua, pensando em julgar, e que tá mal, e que tá isso, que tá aquilo, que o outro é isso, que o outro é aquilo, que meu pai e minha mãe não me deu isso, que meu pai e minha mãe, meu pai e minha mãe, meu pai e minha mãe. Tá mal. Nós temos que prestar atenção no que Deus fala. Exato, obrigada, Josi. Então, gente, vejam, é exatamente isso. Eu menciono a Bíblia, mas a Bíblia não tem a ver com constelação familiar, a não ser que são as mesmas leis, são leis naturais, ok? Então, veja, se essa criança aqui que está aqui na frente, ó, ela não tem a oportunidade de errar e acertar os próprios erros e os próprios acertos, o que que vai acontecer com essa criança? O que que vai acontecer com a filha da Regiane, com as minhas filhas, com o meu filho? Eles vão ficar errando os meus erros. Eles vão ficar vivendo o meu destino. Da mesma forma, a mamãe da Regiane talvez tenha falado assim, ó, o teu pai está lá com outra mulher. O teu pai está com outra mulher, eu vou cuidar de você, minha filha. E quando é a vez da Regiane, mesmo que ela tenha tido a sorte de ter um homem que ficou com ela e foi gentil com ela e ajudou a cuidar a criança, mesmo assim, o que que a Regiane faz? Ela puxa a menininha dela e fala: aqui, eu, você e a minha mamãe, a gente está intimamente ligada, nós somos uma linhagem de mulheres
que cuida umas das outras e que exclui os homens. Quando a gente exclui os homens, a gente fica sozinha. É como se a gente caminhasse com a perna só. A gente tem um pai excluído aqui, e aí a gente tem um pai excluído aqui. Quer ver? Tem um pai excluído aqui, tem um pai excluído aqui. Se a gente for fazer uma constelação disso, Regiane, talvez aqui tenha um pai excluído para a mamãe dela também. E talvez antes, e antes, e antes, tá? O coração da mulher está afastado do coração do homem. A mulher se trincou a confiança no homem, mas não é a mulher Regiane, a mulher Márcia, é a mulher, o feminino. A mulher está fazendo movimentos de busca espiritual e as igrejas estão cheias de mulheres. Qualquer linha religiosa está cheia de mulher. Por quê? Porque a igreja é uma instituição formada por homens. Quando eu vou na igreja, eu olho para cima e digo: eu quero outro pai, um pai perfeito, porque o meu pai não é perfeito. E aí nós somos o quê? E eu me incluo, tá, Regiane? Eu me incluo. Nós somos religiosas porque a gente está procurando um pai perfeito. Nosso pai não serve, meu pai agora é o pai do céu. E aí a gente anda como saci, anda com uma perna só pela vida. É difícil ouvir isso, gente. Dá ânsia de vômito? Claro que dá ânsia de vômito. O que que é o nosso estômago? O estômago é onde entrou a nutrição pela primeira vez. Nós estamos feridas na nossa mamãe, nós estamos feridas na nossa vovó, nós estamos feridas em relação aos homens da nossa família. Então aqui tem um sinto muito a ser dito pela Regiane aqui atrás para liberar a filha dela aqui na frente. E talvez a Regiane possa olhar para esta mulher aqui. Essa mulher que não tem nada a ver com você, Regiane. Ela tem a chave da tua liberdade na mão dela. A mulher que vivia com o teu pai. Depois, se você quiser fazer uma constelação, quando você estiver preparada, porque isso aqui já abri muita coisa aqui para você. Você vai vir e você Uhum. vai fazer a sua constelação. Agora você vai dar um tempo, porque, gente, o Reset, ele é um programa que mexe com as emoções. Ele tira as crenças. Eu acreditava que a minha filha tinha um problema. Eu acreditava que o meu marido era culpado por causa da minha filha ter um problema. Então você vê como ela pegou uma crença, um acreditar, e agora ela fala: Uau, então quer dizer que eu posso me abrir, talvez, para a possibilidade de que talvez minha filha fosse insegura por qualquer outro motivo que eu estivesse passando. A gente abre possibilidades no Reset. Eu estava pensando se eu ia fazer o Reset 2 este ano ainda, mas eu não tenho agenda para fazer o Reset 2 esse ano ainda. Mas eu estou sentindo de fazer um reset específico para mulheres com questões com filhos e relacionamentos amorosos. Estou pensando em fazer um reset somente com quem quer saber sobre prosperidade. Dinheiro mesmo, dinheiro chegando. Estou pensando em fazer um reset somente para quem tem questões com infâncias difíceis. Criança interior ferida. Cura da criança interior. Estou pensando. Depois vocês podem me opinar. Tanto vocês que estão ao vivo. Olha lá, já saiu aqui. Eu vou adorar. Claro! Porque aqui, gente, ó, são 8 temas que nos bloqueiam, 8 temas que nos libertam. Só que, de repente, você fala: Uau, eu quero saber mais. Tem mais. Quando eu começo a puxar o fio da pergunta da Regiane,
tem mais, 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 mais. É profundo. É profundo o tema mãe, pai, filho. Porque, de repente, no coração da Regiane, a vida inteira, ela deixou de ser feliz, plenamente feliz com esse maridão que não foi embora. Gente, quantos maridos vão embora quando os filhos estão pequenininhos e dão trabalho? Quantos maridos vão embora? Eu não estou defendendo os maridos, não. Eu estou dizendo quantas mulheres ficam cuidando sozinhas dos seus filhos, mães solteiras. E aí a gente fica achando a culpa é dele, ou a culpa é da minha sogra, ou a culpa é do meu sogro. Não. Se a gente puxar o fio, puxar o fio, puxar o fio, puxar o fio, a gente vai muito longe e a gente percebe que não existe culpa, que somos todos feridos. Quem está ferido, fere. Por isso, fazer esse movimento do reset. Chamem outras pessoas, venham para o próximo reset. Porque aqui, isso aqui custa R$ 15 cada palestra, cada vez que eu abro a câmera. Isso aqui é quase nada, tá? R$ 120. E aí você fala assim, Márcia, a minha pergunta é tal, e você recebe um presente como esse, né? Eu quero o próximo. Sim, sim, eu depois coloquem lá no grupo. Eu quero o próximo e eu quero sobre tal coisa. Eu até coloquei uma enquete lá para vocês votarem. Qual é o assunto que vocês mais se interessam? Então, hoje, gente, hoje seria o último tema do nosso reset. Mas eu ainda vou fazer um bônus a semana que vem. Mais um. Isso mesmo. Mais um. Sabe por quê que eu vou fazer mais um? Porque existem outras coisas que eu ainda preciso falar para vocês, tá? E eu não. A minha ideia original era emendar um reset no outro, porque em uma hora eu não finalizo o conhecimento sobre prosperidade. Em uma hora eu não finalizo o conhecimento sobre viver com essa mamãe, sobre problemas com aborto. Eu não finalizo esse assunto, eu posso repetir com os mesmos assuntos 10 vezes e nenhum vai sair igual. Não vai ser repetitivo, porque tem muito fio para ser puxado. Agora, o mais importante, eu quero parabenizar vocês por estarem aqui. Quero parabenizar você que está continuando a assistência dessas aulas. Uma pessoa me disse, Márcia, só consegui assistir 3. Ah, já desisti, já só consegui assistir 3, eu não tenho jeito mesmo. Você tem jeito, sim. Não é um problema com você. É que aqui a chinelada é forte. E aí você não quer voltar. Você arranja um monte de coisa na sua vida para fazer, menos assistir o reset. Por quê? Porque vai doer. Então vejam como vocês que estão ao vivo são pessoas fortes, corajosas. Obrigada, Regiane, por ter vindo. O campo, o campo da Regiane hoje ensinou muitas mulheres, a fazerem as pazes com seus maridos, a fazerem as pazes com as suas filhas. Porque quantas vezes a Regiane se culpou por essa menina dela ser insegura. E talvez a Regiane fala, eu sou insegura, eu não quero que a insegurança passe de mim para ela, eu não quero ser a culpada disto. Então vem aqui, marido, qualquer erro que você tenha feito, a culpa é tua pela criança ser assim. Então vocês veem, gente, quando o Bert fala a paz do mundo está no coração das mulheres, ele tem razão ou não tem? Se o coração da mulher for um coração entendido das leis sistêmicas, amadurecido, ela põe a paz dentro da família dela. Essa mulher, ela pega essa filha insegura e fala: Filha, eu também fui assim. E a vida vai ser boa com você em vários momentos, mas ela vai ser ruim com você também, do jeito que foi comigo. E vai dar tudo certo no final. Vai dar tudo certo. Não é culpa do papai, não é culpa da mamãe, não é culpa da vovó. Não existe culpa. Somos todos feridos. Por isso a gente precisa atualizar
A chamada do reset era cura coletiva. Gente, se a nossa máquina, o nosso telefone, de vez em quando ele pede atualização. O de vocês pedem atualização? De vez em Sim, quando o telefoninho pede atualização. Aí você tenta fazer qualquer sim. coisa com essa porqueira e ele não funciona. Por quê? Porque ele está atualizando. Não liga, não faz foto, não dá para ver a hora, não dá para ver nada. Porque ele está atualizando. O computador, mesma coisa. Eu ligo o computador, ele começa a atualizar. Às vezes eu me atraso para abrir uma sala para um cliente, porque o meu computador é bem velho, tá, gente? Meu computador realmente tá precisando de um reset na vida dele. E aí, eu fico pensando, a gente está aqui, a dona Márcia Oliveira está aqui com 48 anos. Fiquei pensando se eu tinha 47 ou 48. Já tem 48. Hum. 48 anos sem atualizar nenhuma vez. Se o meu telefone pede a cada 2 meses para atualizar, eu não atualizo nenhuma vez. Eu fico vivendo aqui em 2024 com as memórias de 83, 1980, as memórias lá de trás, agindo no meu 2024. Eu não sou mais aquela. Você não é mais aquela. Você entende a necessidade de você vir para fazer essa atualização de crenças aqui? É para isso que serve esse programa. E esse programa ele vai continuar. Ele vai continuar. Mas vejam, eu não posso falar o que eu falo aqui para vocês gratuitamente para qualquer pessoa, porque a pessoa precisa estar aqui atenta. A pessoa precisa falar: eu quero me atualizar. Eu quero me atualizar. Eu não posso chegar e contar para ela algo que muda a cabeça dela se ela fala, eu não queria saber disso, eu queria continuar lá nos meus problemas. Era mais barato, era mais fácil. E agora eu vou voltar para a Bíblia, hein? Porque a Bíblia diz, sabe o que em algum lugar? Aquele que sabe mais pagará um preço mais caro. E sabe qual é o preço que eu pago por saber um pouco mais sobre essas coisas do que o meu marido, que trabalha 18 horas por dia? Eu pago que eu tenho que fechar a boca quando eu vejo que ele está insistindo num erro que é sistêmico, que era do pai dele, que era do tio dele, que era de pessoas lá de trás. Porque ele não me pediu opinião. Então, o preço que eu pago é um preço alto. Então, ele erra com os meus filhos, mas ele é o pai. Eu não posso mudar o destino de quem não pede. Eu não posso mudar o destino de quem não quer ter o destino mudado. Por isso eu chamo vocês, venham para cá. Por isso eu digo para vocês, daqui, desse assunto aborto, eu tenho uma aula gravada com processo de cura e reconexão. Desse assunto aqui da Regiane, eu posso fazer uma constelação, porque seria um passo a mais. Quando o coração da Regiane ficar tranquilo e deixar tudo isso ressoar na família dela, ela pode vir para um passo a mais. Agora não. Agora não. Então, quando você Márcia, disser, mas espera só um pouquinho, quando você disser, eu não quero assistir o reset dessa semana, meu Deus do céu, eu tenho muita coisa para fazer. Fica bem tranquila e seja gentil com você. Você pode fazer, sabe o quê? Eu vou deixar o reset lá, ele não vai vencer, isso vai ficar para você, tá? Eu vou deixar esse reset ali e quando eu estiver pronta, eu vou assistir o próximo. Não abandona o que você não assistiu ainda. E se tem algum tema que você não quer assistir, você acha, ah, não, esse aqui eu nem quero saber. Vai nesse primeiro, porque a chave da sua prosperidade vai estar no que você não quer abrir, ok? Vamos lá, Josi, quer falar, Josi? São os últimos minutos do nosso reset. Hoje eu... sim, a Bíblia também fala lá, Paulo, renovai as vossas mentes. Nós temos que estar renovando.
E Deus fala também para Jesus fala que os pais, os filhos, eles têm que deixar pai e mãe e para a vida. Quando Moisés queria crescer, que ele estava com problema com o primo dele, Deus falou: sai da sua parentela, vai para a vida. Lá você vai prosperar. Nós é que temos o hábito emocional de ficar agarrado às coisas. Nós não liberamos, nós não confiamos que cada um pode crescer com as suas próprias pernas e a gente sempre está aqui. Quando precisa, a gente está aqui. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo? Olha lá, já tem uma terapeuta Josi aqui com a gente. Coisa boa. Obrigada, Josi. Obrigada. Meus amores, pelo horário e pelo tamanho do nosso vídeo, já são 2h20 aqui de gravação. Eu vou fazer o processo para vocês do luto, tá? E vou disponibilizar lá para vocês, tá? Para vocês fazerem num outro momento, porque hoje a gente mexeu com outros assuntos, mas esse processo ele vai chegar para vocês, tá bom? Então eu vou encerrar o reset de hoje, porque eu tenho um atendimento daqui a pouco, ok? E aí, gente, a gente ainda vai ter mais um encontro na semana que vem, tá bom? Quem não pôde assistir, vai poder assistir na gravação, tá bom? Um beijo para vocês, tá? Eu já tô Obrigada. ficando com saudade. Beijo a todos. Boa tarde. E tenha um bom dia. Até Tchau, muito logo, meus obrigada. amores. Obrigada Até a logo. todos. Tchau.